pessoa usada por Deus, homem que Deus usa, sobre um personagem muito chave no Novo Testamento. Se alguém perguntar para você qual é a pessoa, um nome mais exponencial para você no livro de Atos. Se alguém perguntasse assim, no livro de Atos, no início da igreja, qual o nome para você que esse nome sobressai no livro de Atos? Você diria quem? Só dá esses dois, né? Geralmente ou é Pedro ou é Paulo. Geralmente ou é Pedro ou Paulo. Pedro, até o final do capítulo 12, que é onde o evangelho está indo só aos judeus, e o Pedro, ele é um homem que leva o evangelho e acha que o povo que é salvo é só os judeus, tanto é que ele tem que ter uma visão de animais imundos sendo descido por um lençol. E aí depois daquela visão, o pastor André um dia até compartilhou aqui com a gente, depois daquela visão, ele está entendendo que quem ele considera imundo não é imundo, é quando ele vai para a casa de Cornélio, e o Cornélio não era judeu, e aí o Pedro tem um impacto e aprende que o evangelho também são para os gentios. E quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Todo mundo que não é judeu é gentio. Então você é um gentio. Eu também. Nós somos gentios na visão dos judeus. Aí, a partir do 13, entra o Paulo. Aí o Paulo, aonde o evangelho vai alcançando as nações. Então, termina o livro de Atos com o ministério de Paulo. Então, por isso que o nome Pedro, Paulo, eles são realmente os mais exponenciais nisso tudo. Alguns dizem que Paulo foi muito mais... o seu alcance foi incomparavelmente maior do que o de Pedro, principalmente porque as cartas escritas no Novo Testamento, não há de se comparar o que Paulo escreveu com o que Pedro escreveu. Mas a pergunta que eu faço é, quem estava por trás do Paulo? Quem fez do Paulo ser o Paulo? Barnabé. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos? Falar sobre esse homem que Deus usa, e o seu nome é Barnabé. Atos capítulo 4, eu leio na versão NVI, e eu trouxe aqui no PowerPoint, não sei se dá para os irmãos lerem, mas a versão que eu leio é na versão NVI, nova versão internacional. Atos 4, 36 ao 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Você sabia que o nome Barnabé não era o nome próprio dele? É tipo um sobrenome dado, um sobrenome atribuído, relacionado ao seu caráter, a quem ele é. O nome dele era José, mas aí os discípulos deram um sobrenome para ele e o chamaram de Barnabé. José Barnabé. E o que significa Barnabé? Aí eu fico pensando, se a palavra fosse me dar um sobrenome, que sobrenome eu teria? Eu sei que seria bom, claro. Mas se a Bíblia fosse me dar um sobrenome, seria o quê? Cledson? O quê? E se fosse o seu? Porque para mim está fácil, mas se fosse o seu? Se a Bíblia, a palavra de Deus, fosse lhe dar um adjetivo que ia fazer parte do seu nome, por esse adjetivo ter tudo a ver com seu caráter, seria qual sobrenome? E esse caráter relacionado ao teu relacionamento com Deus. Porque não é ser gente boa, não fumante, nunca matou, nunca roubou. Não seria esse o sobrenome. Mas é sobre o teu relacionamento com Deus, sobre aquilo que você faz em prol do reino, sobre o estabelecimento do reino de Deus através da sua vida, aquilo que você faz para que o reino de Deus seja mais consolidado aqui. Que sobrenome você teria? Pois é, os discípulos quando viram o Barnabé, ou o José, só disseram, bom, esse homem é um encorajador. Esse homem é aquele que encoraja a gente a continuar. Esse homem é aquele que quando ver alguém baixando um pouquinho o fogo, ele é aquele que chega junto. Ele não vem para tornar a coisa pior, ele vem para encorajar. Ele não vem para apontar culpados, ele não vem para apontar erros ou falhas ou pecados.
Ele não vem para isso. O chamado do Barnabé, que faz parte do seu relacionamento com Deus, o qual consolida o seu reino aqui na terra, é o encorajador. E o seu seria qual? Eu fiquei pensando nesse sobrenome que o José recebeu. E eu vejo que esse homem, o que está associado ao seu sobrenome é a sua doação. O que ele faz é vender uma propriedade que ele tem, traz todo o dinheiro e deposita nos pés dos discípulos. O senhor vai chegar em dinheiro? Não, eu estou chegando em doação. Porque o problema não é dinheiro. Porque no capítulo seguinte, tem os dois personagens, Ananias e Safira, que venderam uma sua propriedade e trouxeram parte do dinheiro, embolsaram uma parte. E chegaram para os discípulos, talvez você não saiba por que Ananias e Safira morreram, mas o cara dá uma oferta e morre. Mas não, o problema não era a oferta, o problema é o que ele disse sobre a oferta. Porque ele disse assim, aqui está o dinheiro do bem que eu vendi. E o problema não está nem todo esse, o problema está aqui, está todo o dinheiro da propriedade que eu vendi. A igreja de Jesus, ela não pode ser configurada por mentiras, por enganos, por meias verdades. E o Pedro diz assim, cara, não sei por que passou isso pela tua cabeça, porque a propriedade é tua. Se você ficasse, vendesse, o dinheiro era teu, você não precisa fazer isso. Você não precisa mentir na igreja, você não precisa fraudar a igreja. Porque quando você chegasse e dissesse assim, vendi uma propriedade, eu quero dar a metade do valor para a igreja, seria uma coisa. Mas eu vendi a propriedade e aqui está todo o valor, não sendo esse valor, você é um mentiroso. E o que Pedro está dizendo é que você não precisava, porque a gente não está pedindo dinheiro aqui. A gente não está pedindo dinheiro, a gente não pediu sua propriedade, a gente não está pedindo sua casa, a gente não está pedindo seu carro, a gente está pedindo pessoas que tenham um sobrenome, que tenha tudo a ver com o reino de Deus. A igreja é configurada por pessoas que têm um sobrenome, que tem tudo a ver com a expansão e com a consolidação do reino de Deus. Pessoas que não têm um sobrenome, que não esteja atrelado e associado à sua doação pelo reino, não pode ser igreja, porque são contradições. O encorajador é aquele que se doa. Por isso que experiências espirituais, conhecimento bíblico, tempo de igreja, sem doação, é em vão. Porque muitas pessoas cheias de treinamento, cheias de capacidade, cheias de experiências com o Espírito Santo, mas que não se doam, é em vão. É denúncia contra elas mesmas. Porque o cristianismo é para doar-se e nunca para ganhar. Quem ganha, perde. Quem perde, ganha. Esses são os paradoxos da fé cristã. Geralmente nós temos pessoas muito ocupadas, geralmente nós temos pessoas que estão focadas em adquirir seus bens e patrimônios, geralmente nós temos pessoas que estão esgotadas e esgoeladas. Pode até baixar um pouquinho, mas está bem? Ou não? Ou? Não? Muitas pessoas que estão atreladas, associadas, presas, voltadas, condicionando sua vida somente na questão do obter e do ter e nunca perder, que são pessoas que jamais se doam. Por favor, veja na sua história. Alguém que não tem o valor de doar-se. Veja o que essa pessoa está fazendo pelo reino. Veja onde essa pessoa está envolvida ministerialmente. Veja que tipo de doação essa pessoa faz. Veja, perceba. A pessoa que está na toada de ter, obter, sempre a sua agenda que é a principal e a prioridade, veja que nível, que intensidade, que contribuição essa pessoa está fazendo pelo reino de Deus. Por favor, seja honesto, nenhuma. Porque as pessoas que não têm a disposição de doar-se são as pessoas inúteis. São as pessoas que não fazem diferença. São as pessoas que o seu sobrenome não está associado ao reino de Deus. São pessoas que têm o seu sobrenome associado aos padrões mundanos e às coisas do mundo. E nós não estamos falando do que fazer ou quanto fazer. Porque Deus conhece os nossos limites. A questão é quando o meu sobrenome não tem nada a ver com o reino de Deus. Por quê? Porque eu nunca estou pronto para doar.
Segundo texto, Atos capítulo 11, verso 22 ao verso 24. Qual é a outra característica desse homem chamado Barnabé? Pessoas ocupadas demais, elas nunca estão nos campos da fé, lutando em prol do reino. Nunca. Atos 11, 22 a 24. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Há uma turma que se converteu aqui. Há um pessoal, aqui você vai ver no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. Quem é que foi fazer o discipulado? O Barnabé. Muitos creram e se converteram. Quem foi enviado para lá? Barnabé. Deus confiaria a você pessoas novas convertidas? Novas convertidas pode olhar para você? Uma pessoa que saiu do mundão, uma pessoa que saiu do reino das trevas e veio para a sua maravilhosa luz. Você e eu, de fato, de verdade, nós servimos como referência? Você pode pegar uma pessoa que ontem era, hoje não é mais. Você chegaria para ele e dizia assim, amigão, como é o nosso discipulado? O discipulado hoje é assim, olha para Deus, viu? Olha para cima. Porque se você olhar aqui para baixo, você desvia. Esse é o nosso discipulado. Discipulado atual é aí, rapaz, se você for olhar para homem, e vai dar certo não. Isso é uma aberração, isso é diabólico, isso é maligno, isso é demoníaco, que o Evangelho sempre mandou olhar para pessoas. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós nos amarmos, Ele permanece em mim. Então você quer ver Deus? Quer, é só olhar para mim. Conforme 1 João. Esse negócio de olhar para cima é covardia nossa pela falta da não referência que nós deveríamos ser. Porque se tem pessoas que fazem errado, que façam, nós não fazemos. Para novos convertidos, tem uma pessoa a quem nós vamos enviar. Quem? O Barnabé. Cujo sobrenome tem tudo a ver com o que ele faz pelo reino. Ele passa a não ser mais chamado por José. O seu nome passa a ser o encorajador. Entra aqui. Ô encorajador, vem almoçar na minha casa hoje à noite. Ô encorajador, queria bater um papo contigo. Encorajador, você poderia fazer uma visita à minha mãe, que ela está enferma. Encorajador, tem uma pessoa que eu gostaria que você me ajudasse a discipular. O homem passou a não se chamar mais José, ele passou a se chamar encorajador. E só tinha uma pessoa a ser enviada. Esse. Mas também ele não tinha somente a característica de ser encorajador, ele era um homem que se alegrava com o que Deus fazia. Meus irmãos, hoje a gente está até desapercebido com o que Deus está fazendo. Nós estamos tão insensíveis, a gente está tão preso. Alguém capturou a nossa mente e o nosso coração, que a gente está pouco se alegrando com o que Deus está fazendo. A gente está com raiva porque Ele não está fazendo aquilo que eu quero. Esse se tornou esse Deus, mas ver pessoas se convertendo nas regiões ribeirinhas. Dá esse aviso aqui, quando o pessoal retornar do férias para Jesus. Gente, quantas pessoas, deixa eu dar um relatório para vocês, quantas pessoas se converteram lá. A tendência da igreja moderna é estar com a mão no queixo, olhando e diz assim, e eu com isso? A gente não está mais alegre com aquilo que Deus está fazendo. Nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que Deus, Ele só vale a pena ser Deus se Ele fizer aquilo que eu quero que Ele faça para mim. Mas Deus trabalhando em Antioquia, esse homem desenvolveu um relacionamento com Deus diferenciado. Barnabé, ele tinha umas marcas peculiares. A sua espiritualidade era diferenciada. Ele era um homem alinhado com Deus. Por quê? Porque ele era um homem bom. A Bíblia, gente, a Bíblia, extensão, a Bíblia não é muito boa de elogiar o homem, não. A Bíblia, ela tem sérias reservas em colocar adjetivos bons para homens. A Bíblia não... Você vai olhar, assim, a Bíblia não tem muito adjetivo bacana para homem, não.
São poucos. Tipo Jó, o Noé. É raro, assim, é bem pontual quando a Bíblia abre as suas páginas e revela adjetivos positivos de um homem. É raro. Ela é bem econômica nisso. Para o Barnabé, não. Não precisava. Eu vejo textos que não era necessário. E o Barnabé foi enviado para fazer discipulado com a turma. Ponto. Agora, quando a Bíblia torna algo que nas nossas óticas é desnecessário, mas está registrado é porque é importante. E o que é importante? Falar do Barnabé. E o que fala do Barnabé? Ele era um homem bom. Tiago 4,7 diz, 4,17, fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Eu sei que eu devo fazer o bem, eu sei o que é bem, eu sei o que seria o bem, eu sei que sou eu que deveria fazer o bem, mas eu não faço. Não, então você tem um problema com Deus. Não é com quem você está deixando de fazer o bem. Porque é pecado. E o Barnabé era esse cara, ele configurava a vida dele pela bondade. Ele é um homem bom. E o que é um homem bom? O mal estava longe da vida dele. Ele não configurava a vida com maldade. Quando as pessoas falam mal de você, gente, é porque não lhe conhece direito, porque se conhecesse direito, falaria mais. Entendeu? Quando eu vejo pessoas falando mal de mim, eu digo, poxa, eu poderia contribuir com esse ministério, né? Eu tenho tanta coisa mais para contribuir com esse ministério, com essa vocação de falar mal dos outros, porque eu tenho tanta coisa minha que essas pessoas poderiam saber e melhorariam esse chamado. A bondade está na contramão, no contrafluxo desse negócio. A espiritualidade de Barnabé era genuína. O que é uma espiritualidade genuína? Eu vejo, talvez, como essas duas sentenças atribuídas a ele depois da bondade. Ele era um homem cheio do Espírito e ele era um homem cheio de fé. Concordam? Se quiser até deixar aqui, o texto, fica até mais... Obrigado, você pode até deixar o texto aqui, o qual eu estou citando, brigadão. Ele era um homem cheio do Espírito e de fé. São essas características. Além da bondade, um homem cheio do Espírito e de fé. Eu acho que isso é uma espiritualidade genuína. O que mais? Mas o que mais precisaria? Porque fazer é consequência. O problema é quando você quer ser o encorajador, porque você lê o livro do Augusto Cury. Você está lendo o livro de autoajuda e quer ser um encorajador. Meu amigo, autoajuda já é o absurdo da individualidade, porque é autoajuda, eu não preciso de ninguém. E quando eu estou lendo o livro de autoajuda, eu quero ajudar outro. O problema é você ser encorajador no reino de Deus, querendo fazer as coisas pelo reino de Deus sem ser cheio de Espírito. Você só vai ser uma reproduçãozinha de alguém que falou. Quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos ser cheios do poder do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, aí vocês serão minhas testemunhas. Ser testemunha sem ser cheio do Espírito é uma farsa. É teatro. Eu aprendi. Sabia que tem curso para falar em línguas estranhas? Esse mundo evangélico está uma bagunça. O mundo gospel está uma bagunça. Tem curso para falar em línguas estranhas. É fácil. Aqui, quando nós vemos um homem cheio de fé, um homem que conhece o caráter de Deus, e pelo fato de conhecer o caráter de Deus, ele se lança nas mãos desse Deus. Barnabé ele tinha essa diferença, essa vida alinhada. Esse homem não era levado a pés de adoração, suor ungido. Esse homem era levado ao discipulado. Terceiro texto, Atos 13, eu espero estar sendo claro assim e não cansativo. Atos 13, verso 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Conhece crente leopardo? Essa é nova. Essa está quentinha. Eu fiz essa ontem.
Crente leopardo é aquele que corre 130 km por hora, mas 10 minutos. Com 10 minutos ele não aguenta mais. Ele só tem um lance só. Vai, se não deu certo, amigo, parou, porque ele está extremamente extenuado, ele está cansado. O crente leopardo é o mestre da adrenalina, assim, do entusiasmo, chega empolgado. Mas é 2 meses, assim, não é mais que isso. Vamos fazer. Eu já vi tanto crente leopardo, assim, em todo lugar tem. Vamos fazer. Dá para contar no relógio. 1, 2, 3, 4, 5, morreu. Não enfrenta lutas, não sabe economizar oxigênio. Sabe por quê? Porque a preocupação não está com a glória. A preocupação está com o exibicionismo. A preocupação não está com a vontade do Senhor. A preocupação está muito com o seu nome. E a galera, quando está muito preocupada com o seu nome, corre rápido, mas pouco tempo. Abraçar esse ministério aqui, a gente vai fazer a coisa acontecer. Pode ver. Adesiva o carro, como eu já falei, né? Compra o CD crente. Quebra do Chitãozinho Choró. Agora pegou. 2 meses, compra outro do Leandro Leonardo. Aí já não escuta mais tanto aqui. É perigo, é horrível. Já tira o adesivo do carro. Muitos que vêm para cá, para a igreja, vêm entusiasmados. Estou entusiasmado com essa igreja. 1, 2, 3, 4, 5, saiu. Porque ninguém se movimenta na fé entusiasmado. A gente só se movimenta na fé convicto. Convicto. Esse homem, ele foi chamado por Deus depois de quilômetros rodados. Um dia, o Espírito Santo diz assim: eu quero Barnabé e o Saulo para a obra a qual eu tenho chamado. Confesse, se você fosse Deus, você chamaria alguém leopardo para fazer a sua obra? Sabe por que Deus não fala com muitos cristãos? É porque Deus sabe que eles são só leopardos. É só o blá blá blá. Não pagam preço. Esse homem vê agora as portas sendo abertas aos gentios e ele está pronto. A pergunta que eu faço para esse texto é: Deus, eu vou estar pronto quando? Quando é que eu vou estar pronto? Quando é que a intervenção divina acontecerá na minha história e um dedo será apontado para mim e dizer: eu quero você para a obra a qual eu tenho reservado para você, porque você está pronto. Por que você nunca está pronto? Por que nunca você está pronto? E outra coisa, se você continuar desse mesmo jeito que você está, daqui a 5 anos, você não vai estar pronto. Daqui a 10 anos, você não vai estar pronto. Daqui a 15 anos, não vai estar pronto. Tanto é que a sua vida é a mesma há 20 anos. E você nunca vai estar pronto. Barnabé um dia estava pronto. E essa pergunta que eu faço para mim mesmo: como é que está meu progresso espiritual? Eu tenho crescido espiritualmente? Eu tenho tido progressos? Comecei vendendo as minhas propriedades e bens. Comecei tendo um outro nome agregado ao meu, pelo fato do preço que eu pago pelo reino. Comecei as pessoas olhando para mim, me vendo capaz de discipular novos convertidos. Você é capaz, você é capaz. Isso é uma canseira, a gente está apontando para pessoas aqui. Você é capaz, vem para o discipulado, me ajuda no discipulado, nos ajuda no discipulado. Temos a necessidade do discipulado, mas saber que nessa igreja nós temos quantas pessoas no discipulado? Eu acho que 2. Sim, para pegar um negócio para valer, eu acho que umas 2. O restante não tem interesse na vida do outro. Ver o outro crescendo, isso não me interessa. Isso não é problema seu, isso é problema da igreja moderna, porque você está muito ocupado, né? Você tem tanta coisa para fazer. Aí quando chega, um dia o Espírito do Senhor chega ao Barnabé e diz assim: pronto, cara, você está pronto para a obra que eu tenho chamado você. É isso. Quero só citar para os irmãos alguns segredos desse homem. Aí, se você puder voltar comigo algumas páginas da sua Bíblia, falar só sobre alguns segredos e nós participaremos da ceia. Alguns segredos de Barnabé. Atos capítulo 9, aqui não está o texto, aí eu convido você a ler. Nós não temos esse texto, e os próximos textos não estão no PowerPoint, até para você não ficar mal acostumado aí.
Atos 9, verso 26. Tô que tô hoje, né, gente? Mas vai melhorar. Não vou falar do retiro agora, não. Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. A Bíblia está falando do Paulo, que acabou de se converter. O Saulo se converteu, aí quando foi visitar os irmãos fecharam todas as portas, colocaram as trancas, e disse, quem está lá fora é o Paulo. E ele não é crente, cara. A gente conhece o passado dele. O passado dele condena. Aí chega quem? O Barnabé. Põe o Paulo debaixo dos braços e diz assim, vou contigo, cara. Esse pessoal é meio maluco, eles não entendem as coisas do Senhor, não. Vamos lá. Abre a porta e quem entra dentro da sala? Todo mundo trancado já com arma esperando o Saulo. Ele entra, o Barnabé com o Paulo. Galera, é o seguinte, isso aqui é o Paulo. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Realmente o passado desse homem é terrível, mas eu vi o que ele ficou fazendo lá. Eu vi como ele pregou. Esse homem se converteu. Esse homem é um novo homem. Viu, irmã, quando você nunca acredita que seu marido é um novo homem, porque o passado dele sempre se joga na cara do infeliz, por causa do erro que ele cometeu há 25 anos atrás, até hoje você cobra. Viu, irmã, que a sua mãe, ela pode ser uma nova pessoa depois que encontra Cristo? Viu, irmão, quando o seu filho, ele pode se converter e ser uma nova pessoa, e o passado dele não o condena mais. Cuidado para que você perca as lentes da graça. Que o seu marido ele pode ter feito coisas terríveis anos atrás, quando se casou, mas hoje ele é um homem de Deus. Esta mulher é uma mulher de Deus hoje. Quantos de nós, o passado do outro faz com que a gente não acredite mais? Exatamente, por isso que Deus não lhe usa. Exatamente. Porque para um homem e uma mulher ser usado, ele tem que confiar na graça. Antes era, hoje não é mais. Antes mentia, hoje não mente mais. Antes era uma pessoa falsária, hoje ele é autêntico. Antes era um viciado maluco, hoje ele é um homem liberto, consciente da fé. Antes ele era um adúltero, hoje ele é um homem fiel a Jesus. Pois é, aí o Paulo coloca a mão no fogo, o Barnabé coloca a mão no fogo por Paulo. A gente já tem o seguinte slogan, eu não ponho a mão no fogo por... Exatamente, viu? Por isso que Deus não nos usa. Porque para Deus nos usar, a gente vai ter que colocar a mão no fogo por muitos. E se o Paulo matasse todo mundo? Bom, foi um grande farsário, porque lá esse homem deu grandes indícios de conversão. O segredo desse homem é que ele sempre tinha uma postura positiva. O Paulo, enquanto os discípulos estavam tendo uma postura negativa em relação a Paulo, o Barnabé tinha uma postura positiva. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Atos 14, verso 12. Só mais uns 2 segredinhos desse homem. Atos 14, verso 12. Tudo bem aí, gente? Dá para ir mais um pouquinho? 5 minutinhos? Atos 14, verso 12. Aconteceu que uma cidade chamada Listra, Paulo e Barnabé já estavam no campo e curaram um homem aleijado desde o seu nascimento. Aí veja o verso 12. A Barnabé chamaram Zeus, talvez na sua versão esteja chamado Júpiter, e a Paulo chamaram Hermes, que talvez na sua versão esteja escrito Mercúrio, porque era ele quem trazia a palavra. Pergunta, qual dos dois era o mais forte? Zeus. Zeus era o topo, é o deus grego absoluto, máximo. Quem é o Hermes? Hermes é o mensageiro, é o que traz o recado dos Zeus. O deus Júpiter é o máximo para os romanos. E o deus Mercúrio é o deus que traz os avisos dos deuses supremos aos meros mortais. O Paulo ele recebeu o nome de Mercúrio porque ele era o mensageiro.
Ele era o portador da palavra. Mas a Barnabé, eles reconheceram, esse cara é maior do que esse. Então deram a Barnabé um título maior do que o de Paulo. Você sabia disso? Porque chamaram Barnabé, esse cara é tão assim, mas esse cara é tão assim, que se a gente tiver que dar um nome para ele, vai ser o máximo que a gente conhece. E o máximo que a gente conhece é Zeus. Então ele vai se chamar Zeus. Tanto é que tinha um templo para Zeus. Então, o que eu vou chamar esse cara? Esse cara, peraí, é o topo. Mas veja no versículo 15, quando as pessoas querem adorá-lo, o que o Barnabé faz? Barnabé diz o seguinte: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Pessoal, eu não sou Deus, não. Eu não sou topo de nada. Eu sou humano igual a você. Viu o homem que Deus usa? A minha oração não é mais que a sua. Meu poder não é... Eu só estou pregando o Evangelho. Deus curou esse homem paralítico desde do seu nascimento. Ele só me usou como uma luva, assim como pode usar vocês. Eu sou humano. Eu não tenho uma carreira diferente da sua. Eu não sou um mutante espiritual. Nós somos humanos. Viu o homem que Deus usa? Onde o seu nome não sobressai. Por mais que as pessoas o exaltem, ele não se contamina com esse eguinho. O seu ego não é inflamado. E o último segredo. Você pode voltar uma página da sua Bíblia, Atos 13. Atos 13, verso 7. Isso aqui por minha conta, isso aqui é apenas uma curiosidade que eu vi e trago para vocês. Atos 13, verso 7. Ali encontraram um judeu chamado Barjes. Não, ele era um assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Quem está em primeiro lugar? Barnabé e Saulo. Aí agora vamos para o versículo 42, que diz: quando Paulo e Barnabé estavam saindo na sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Como é que está a ordem agora? Paulo primeiro, Barnabé segundo, e lá no versículo 7 estava Barnabé primeiro, Paulo segundo. O que isso significa? Para mim, a gente vai ter substitutos. Os nomes invertidos para mim é uma possível transição. Chegará uma hora onde pessoas ocuparão o nosso lugar. Chegará uma hora que eu vou voltar para o segundo lugar. O primeiro sempre é do Senhor, mas no nível de ministério, chegará uma hora que alguém vai assumir o meu nome. Chegará uma hora que eu vou em segundo. Para isso, eu andei junto com essa pessoa. Para isso, nós caminhamos juntos. Para isso, eu não tenho um lugarzinho chamado meu. Eu deixo que outras pessoas ocupem um lugar. Eu dou um passo para trás para que outras pessoas façam a obra que tem que ser feita. Eu não tenho o meu ministério, eu não tenho o meu lugar. Essa igreja não é minha. Você acha que as coisas vão travar por sua causa? Por favor, desocupa. Deixa que outros nomes assumam. Permita que pessoas façam a obra do Senhor acontecer. Vamos orar para se reencontrar, para se reajustar. Mas, poxa, você está assumindo um papel de proprietário de algo do reino que não poderia ser seu. Essa igreja não é minha. Essa igreja não pode ser configurada pelo meu jeito, pelo meu cheiro, pelas minhas preferências. Jamais. Mas tem que ser configurada por aquele que é o dono desta igreja e o cabeça dela. Quero convidá-los a orar antes da ceia. E a minha oração é: Deus, faz da minha vida uma coisa tremenda. Faz da minha vida um legado. Por mais que as pessoas não me conheçam, por mais que todo mundo só veja o Paulo, mas faz da minha vida alguém que vale a pena ter passado por esse mundo. Muda o meu sobrenome. Meus irmãos, muitos de nós estamos omitindo chamados
Deus tem chamado você há tanto tempo e você sempre tem respostas, sempre tem desculpas. Deus te vê como responsável, não adianta justificativas. Se por acaso você tem dado tantas respostas, eu queria que hoje de manhã você desse essas respostas para Deus. Encare Deus e diga para Ele por que você não o serve. E você vai perceber se isso vai fazer algum sentido. É culpa de quem você ser tão distante? É culpa de quem você ser tão inútil? É culpa de quem ninguém não lhe conhecer? De quem é a culpa mesmo? Pessoas ficarem sem discipulado. Senhor, no nome de Jesus, faz das nossas vidas uma coisa tremenda. Faz das nossas vidas razão de viver, Senhor. Deus, muda o nosso sobrenome. Muda as nossas posturas diante do Teu reino. Muda as nossas reações. Muda os nossos valores, muda os nossos princípios, muda as nossas motivações, Senhor. Deus, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado por ouvir o que ouvimos, saber o que sabemos. Obrigado. Porque a nossa vida pode ter cura nesta manhã. As portas que estavam trancadas, o Senhor entrou. E o Senhor jogou tanta luz. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensina que antes de fazermos, a gente tem que mudar o nosso sobrenome. Perdoe-nos porque os nossos sobrenomes estão mais associados ao mundo do que ao Teu reino. Nos perdoe porque os nossos sobrenomes estão mais relacionados a conforto e a segurança e a estabilidade do que a fé. Nos perdoe porque nós somos matemáticos e não crentes. Nos perdoe porque os nossos sobrenomes têm se chamado aflitos e desesperados, e não pessoas que confiam e esperam. Nos perdoe porque o Senhor perdeu o foco dos nossos olhares, e a gente não sabe mais aonde o Senhor está. Mas obrigado porque hoje o Senhor nos convida de novo para o quarto secreto, a termos uma conversa franca e honesta contigo e somente contigo. Sem as nossas desculpinhas, sem colocarmos culpa em quem quer que seja, mas hoje é possível tomarmos uma nova postura diante do Senhor. Nos perdoe pelos nossos entusiasmos falsários, pelos nossos entusiasmos mentirosos, e nos leve a um local mais profundo de um relacionamento contigo. Que as pessoas olhem para nós e não encontrem adjetivos para a gente, mas para a glória do Teu nome. Nos ajude a abrirmos a palavra do Senhor e ela nos chamar de pessoas boas, cheias do Espírito e de fé. Nós não configuramos as nossas vidas nesta manhã pelo diabo. Não temos a menor preocupação com o que o diabo acha da gente. A nossa preocupação é se nós nos agradamos ao Senhor. Se nós nos submetemos a Ti e se a nossa vida está afinada com a Tua vontade. Perdoe a nossa meninice, perdoe o nosso descaso, perdoe as nossas irresponsabilidades com as coisas referentes ao Teu reino, perdoe com a omissão das nossas doações, nos perdoe pela omissão nos dízimos, nos perdoe por a gente estar focando em outros valores e não nos Teus. Nos perdoe. Obrigado porque nós podemos passar por esse mundo sem muitas pessoas conhecerem o nosso nome. Mas obrigado por esta manhã o Senhor nos ensinar que o Senhor nos conhece. Bendito seja o Teu nome hoje e sempre. Amém.